Glória a Deus. Diga, glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, como o pastor falou, é um privilégio servir a Deus. E nós sabemos que para isso nós somos chamados para ser servos, amém? E é onde o Senhor nos enviar, onde é o convite, aí estaremos. Certamente já temos a revelação de Deus para esta noite, para que todos venham conhecer mais da palavra e do mundo espiritual e também de outras coisas. Por isso vamos orar nesta hora. Senhor, meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nesta hora, neste momento, ó Pai, nós apresentamos, ó Deus, o Senhor como servo do Senhor para pregar a palavra, para anunciar esta noite, ó Deus, e certamente nesta hora o Senhor fluirá poderosamente, ó Pai, e sobre esse lugar, ó Deus, será diferente, ó Deus, porque a sua mão poderosa virá, e o céu do céu do Senhor virá com testemunho nesta noite, e certamente, ó Deus, os meus lábios serão usados pelo Senhor, e o Senhor revelará o profundo e o escondido nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazareno. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite, amém? Prazer em rever alguns irmãos, e muitos eu conheço, alguns eu não conheço, e nós precisamos aprender muitas coisas da parte de Deus. Abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 14. Infelizmente o meu óculos eu tinha perdido, né? Aí eu emprestei o outro óculos, amém? Vamos ver que ele funciona em nome de Jesus, aleluia! Êxodo capítulo 20, glória a Deus. Nós vamos passear um pouco na Bíblia nesta noite, quebrando altares, e nós temos que aprender princípios de Deus, como quebrar altares. Você vai aprender nesta noite. Diga glória a Deus. Glória a Jesus. Louvamos a Deus pela vida. 20 e 24. Vamos entender primeiramente o altar de Deus, amém? Para depois quebrar o altar do inimigo, amém? Certamente o Senhor vai nos esclarecer nesta noite. Graças a Deus que o Senhor tem me abençoado naquela obra. Nós já temos quase 600 cadeiras, estou catando, reformando cadeira. Deus mandou os computadores. Já estamos com mais um carrinho, um Fiat aí, né? Glória a Deus, estamos apanhando um pouquinho. Tem um Honda, os documentos veio, tudo organizado. Então, certamente, depois será a segunda igreja, né? Depois virá a terceira, amém? Será uma das maiores da região, uma das mais próximas em nome de Jesus, amém? Por causa das promessas de Deus feitas a mim, amém? Eu preciso apenas ser fiel. Vamos entender o altar esta noite. O altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás o teu holocausto, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e em todo lugar onde eu quiser celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se fizeres um altar de pedras, e não farás de pedras lavradas, se sobre ele levantarás o teu buril, ou profanarás, também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta, em nome de Jesus, no meio deles, amém? Vamos sentar em nome do Senhor nesta noite, amém? Glória a Deus. O altar que Deus mandou Moisés levantar, certamente o altar que Deus mandou Moisés levantar, era um princípio de Deus, com o altar dele sendo levantado. E por isso, primeiramente, o altar tinha que ser levantado, para que o homem viesse oferecer a Deus sacrifícios. E esse sacrifício oferecido a Deus, certamente no altar, a bênção do Senhor, ela virá sobre
Segunda Reis, glória a Deus. Ou é a primeira Reis? Deixa eu achar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando Elias convocou o povo de Deus, estavam tudo abatidos. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando comecei a usar óculos, tinha algumas dificuldades, mas o Senhor nosso Deus é poderoso para a vitória, amém? É que quando se trata da revelação de Deus, nós precisamos, glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Primeira Reis, glória a Deus, capítulo 18, versículo 30. Presta bem atenção, porque que Deus falou o altar em minha memória, porque é o único meio de o Senhor manifestar a sua glória e a sua presença. Por isso que a única forma para vencer Baal ou os deuses é levantando o altar na memória do Senhor. Diga glória a Deus. 18, primeira Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou-se a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número da tribo dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez o meio ao redor do altar, e segundo a largura das 2 medidas de semente. Vamos entender isso? Só poderia Deus manifestar que o altar teria que ser levantado em memória do Senhor. E a memória do Senhor, ela era relembrada quando as 12 pedras da passagem do Jordão, aonde Deus mandou que eles fizessem um memorial pela grande passagem, grande vitória que Deus deu para Israel quando passaram o Jordão. Então, se Elias fosse ali e não fizesse um memorial em nome do Senhor das grandes conquistas que Deus tinha dado, então certamente a presença de Deus não veria ali. Então, para que qualquer altar seja derrubado, primeiramente o altar tem que ser de memória do Senhor. E se certamente tiver alguma coisa que foi memorável na nossa vida, numa grande conquista, numa grande vitória, você vai fazer memória do Senhor. E fazer memória do Senhor, aleluia, pode ter certeza que a bênção vem no altar, e com certeza o fogo desce, e aí a presença de Deus gloriosa, aleluia, todos os altares de Baal ou qualquer altares caem por terra em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o Deus Todo-Poderoso. Porque a memória de Deus é que os altares são quebrados. Se ele cometesse um erro de não fizer em memória do Senhor, não aconteceria nada. O fogo não viria, e Deus não derrubaria os 450 profetas de Baal. E por isso as pessoas não entendem, porque todo reino que é formado na terra é governamental e é implantado sobre a terra através de deuses, através de religiões, por a parte governamental. E certamente o governo que estiver governando, ele faz o seu trabalho para que seja levantado os Baals, os deuses estranhos, e certamente esse altar não tem a memória do Senhor. E não tem a memória do Senhor, não vem bênção de Deus, e nem tampouco vem a presença de Deus. Abre sua Bíblia em Segunda Reis, você vai entender. Segunda Reis, capítulo 17, versículo 27. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. É revelação de Deus. Então você precisa estar dentro. Não é revelação para qualquer pessoa isso que está sendo revelado. É para quebrar os altares que há em volta, por causa da presença de Deus. Mas temos que conhecer como são levantados
esses altares e as estratégias que são postas. Primeiro nós descobrimos que só o memorial e o altar para Deus e ao enviar sacrifício a Deus é que vem a presença de Deus e os altares são quebrados. Amém? E o Senhor é glorificado. 27, 2 Reis 17, 27. Então o rei Davi mandou dizer: levai ali dos sacerdotes, que transportem para lá, e vai a de lá, e eles ensinem o costume dos deuses da terra. Glória a Deus. Vamos no 31 já. E os sabeus fizeram paz. Vamos no 30, né? Para a gente entender melhor. 2 Reis 17, 30. 31, né? E os sabeus, vamos ter que ser no 30 mesmo para a gente poder entender. E os de Babilônia fizeram chicote menor. E os de Cutá fizeram legal. E os de Amate fizeram assim. E os sabeus fizeram de paz. E Tratate e os servavitas. E queimaram seus filhos no fogo. E Adrameleque e Amaleque deu de servavita. Está vendo? Então o rei da Síria, parte governamental, diga parte governamental. Parte governamental. Quando entrou, certamente ele plantou para que cada lugar de cidades fosse colocado um profeta, um sacerdote, que ensinasse o povo. Mas certamente ele escolheu a terra de Samaria, porque havia muito povo que temia Deus em Samaria, mas por não tinha um certo entendimento. Então era necessário levantar os altares, amém? Em cada cidade, em cada região. Isso foi mostrando que pelo governo, a parte governamental é que começam os implantes de outros altares, de outros nomes, de outros deuses. E certamente essa parte governamental vindo e colocando esse implante de outros deuses, certamente será vários deuses, vários nomes sendo colocados. E alguns desses deuses que nós vemos aqui chega a entrar o satanismo, a macumbaria, a feitiçaria, aonde até crianças, filhos são consagrados a esses deuses. Por isso que você vê que são cada cidade há uma estratégia diabólica. No 20 e no 30. E os babilônios fizeram chacote menor, tá vendo? Quer dizer, a região de Paulínia é um, na Aparecida é outro. Cada cidade dos países, amém? E aí a Europa e os portugueses, você vai prestar atenção até da África, os estrangeiros que a Bíblia fala, se der tempo eu explicarei sobre isso na Bíblia. Foi influenciado pelo rei das ilhas governamental, para que cada pessoa fosse influenciada a adorar esses deuses e servir a esses deuses com sacrifícios em memória desses deuses. Então a presença de Deus não era evidente em Samaria. Então eu vejo no 30, e os babilônios fizeram chicote menor, e os de Cuta fizeram legal, e os de Amate fizeram asinhas, e os abeus fizeram limpar, se tratar de seu província, e queimaram seus filhos no fogo. Adrameleque é outro tipo de Deus, está vendo que já entra o satanismo, a macumbaria, e Amaleque, Deus de servavita, está vendo? Então esse implante do rei Davi foi com estratégia governamental, para que os deuses fossem entrados no meio do povo de Deus. E certamente, se o altar não é memória do Senhor, e é memória de outros deuses, certamente a presença de Deus não estará lá. Porque Deus só vai abençoar, e só Deus vai manifestar aonde o altar é consagrado a Ele, e os sacrifícios são oferecidos a Ele, em memória dEle. Diga graças a Deus. Graças a Deus. 18:11. Entra bem para você ver novamente a parte governamental e as suas estratégias. 18:11. E o rei da Síria transportou Israel para a Síria e o fez levar água agora, junto ao rio de Nós, cidade de Medes, porquanto não obedeceram a voz do Senhor, seu Deus, e antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Está vendo? E nem ouviram e nem fizeram. Está entendendo? Então eles influenciaram
pastor. Certamente assim foi todo o tempo de Israel. Se você vê em Ezequiel capítulo 8, você vai ver que lá em Israel, Jerusalém, foi colocada a imagem dos ciúmes. E quando as pessoas entravam em Jerusalém, aquela imagem dos ciúmes que estava posta, ele influenciava aquelas pessoas que vinham adorar a Deus. E eles acabavam adorando a imagem que estava nos ciúmes. Se você olhar em Jeremias capítulo 1, você vai ver, no capítulo 7, você vai ver que através de Jeremias, Deus enviou para pregar, porque eles tinham feito a rainha dos céus. E essa rainha dos céus, eles ofereciam bolos com água e oferenda para essa rainha dos céus. Então Deus tinha que levantar Jeremias para pregar a palavra. E os tempos foram se passando, foi décadas, anos, até milhares de anos, na verdade. Chegou até 2, 3 mil anos, e sempre essa guerra espiritual, os altares foram colocados de outros deuses, e certamente a parte governamental governando o que aconteceu. O povo que era para estar olhando para Deus, começaram a olhar para esses deuses, por causa da influência governamental, o poder daqueles que estão no poder. Hoje não é diferente, são implantados no país inteiro, e com isso que acontece, precisamos entender que até hoje os governos trabalham muito e influenciam muito para que esses altares, em nome desses deuses, estejam sobre todos os campos da terra, para enganar os homens e as mulheres de Deus. Então hoje nós vamos entender agora, você vai lá para Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo alguma coisa, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, a influência governamental é tão grande que eles conseguiram pensar, não só Samaria, não só aquelas terras, colocando os deuses de Bar, Sabavaque, Libás, Pertaca, Abimeleque, os deuses que aceitavam sacrifício e satanismo, como também nós entendemos que agora ele alcançou também a Jerusalém pelo seu governo. Presta atenção, Isaías capítulo 10, versículo 1. Ai dos que decretam leis injustas e dos escribãos que prescrevem opressão, para desviar os pobres do seu direito, e para rebater o direito dos aflitos, e do meu povo para despojar as viúvas e roubar os órfãos. Mas que farei? Voto no dia da visitação, da desolação, que há de vir de longe, e que recolhereis para obter socorro, e onde deixarei a vossa glória. Então você vê no versículo 5 agora. Ai, Brasil, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como um bordão nas suas mãos. Enviarei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor, e darei ordem para que me rogue na presa, e me tome despojo, e ponha para ser pisado. Então você vê aqui em Isaías capítulo 10. Você vai ver agora no versículo 7 para nós olhar tempo. Ainda que ele não cuide assim, e nem seu coração assim imagina, antes o seu coração intenta destruir e desagar não poucas nações, porque diz: não aos meus príncipes, todos eles reis, não é calmo como o cardenim. Presta atenção, aqueles deuses que foi implantado lá. Não é, no versículo 9, não é calmo como o cardenim, não é amado como as partes, e Samaria como Damasco. Com a minha mão alcançou os reinos dos ricos, e cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém, e dos que de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria, e aos seus ricos não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ricos? Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião, em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogância e da grandeza do coração do rei da Síria, e a pompa da altivez dos seus olhos. Vamos entender isso? É muito profundo, é algo de Deus. Irmãos, como foi plantado em Samaria, o rei da Síria também alcançou Jerusalém. A parte governamental alcançou Jerusalém de tal forma que ele despertou o Senhor. Despertou o Senhor porque todas as nações de Deus, se você prestar atenção, passaram a ser idólatras, passaram
certamente, o primeiro passo para que Deus quebrasse um altar e entrasse na vida dessas pessoas foi por situações que aconteceriam lá em Samaria, para Deus poder entrar no coração daquelas pessoas. Porque o homem chamado Naamã, esse homem Naamã, tinha um outro Deus, chamado Astarol, ou Rimon, e ele oferecia a esse Deus toda a honra, toda a glória. E por isso um dia, Naamã ficou enfermo, certamente, porque um altar de Baal, um idólatra, certamente, ele só vai vir para Deus quando uma enfermidade mortal, uma enfermidade que a medicina não cura, uma enfermidade que nem o satanismo, nenhum tipo de outros deuses consegue curar, ou consegue tirar a doença daquela enfermidade. Aí é onde que é uma oportunidade para Deus quebrar esse altar, porque o socorro não é mais. E assim foi o primeiro em Samaria, o primeiro nas terras de redor de Jerusalém, que viu o poder de Deus e teve que deixar esses deuses plantados governamental como o rei da Síria. Foi um homem chamado Naamã. Venha no capítulo 5 para você ver. Diga comigo, o altar de Deus é levantado na vida das pessoas. O altar de outros deuses é quebrado, porque aquela pessoa não tem mais solução para o seu problema. Então por isso o altar é quebrado. Vê lá em vez. Glória a Deus, diga glória a Deus. Nós vamos viajar um pouco na Bíblia, né, para não ser breve. Versículo 18. Segunda Reis 5:18. Presta atenção como que o altar é quebrado. Diga-se, como o altar é quebrado. Quando aquela pessoa que tem um altar a outros deuses não tem mais cura e não consegue mais nada, mesmo ele ter tudo na vida, mas ele não tem a cura daquela doença, daquela enfermidade. Aí é o momento de o altar ser quebrado. E Deus sempre aguarda esse momento, também. Aí ele quebra na situação que a pessoa se encontra. Por isso no versículo 17, segunda Reis 5:17, disse Naamã: se não queres, se quer teu servo, é isso mesmo, 17, 5:17, e disse Naamã: se não queres que ele teu servo uma carga de terra, basta para carregar das duas mulas, porque nunca mais oferecerá o teu servo holocausto, e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor o teu servo, e quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon, também é o Deus que tinha, implantado pelas partes governamental da Síria, amém? Estrategicamente, aleluia, pegando o povo servo espiritual. E a parte governamental é o que faz a idolatria crescer em todas as partes da terra. Tem um governo, amém? Vamos continuar. E não perdoe o Senhor o teu servo, e quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon para lhe adorar, tá vendo? E ele se encostar na minha mão, e eu também venha me curvar na casa de Rimon. Quando assim me curvar na casa de Rimon, nisso perdoa o Senhor o teu servo, e me disse: vai em paz. E foi ele a uma pequena distância. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai entender. Um idólatra que tem outros deuses, ele pode viver uma vida próspera, um bom tempo, até com muitas conquistas. Amém? Você vê muitos idólatras que têm outros deuses, que foram influenciados, amém, por estratégias governamentais, por meio de investimentos em todo o território, tanto mundial quanto local. Então são influenciados. E muitos só vão se quebrantar, só vão entregar para Deus a sua vida, e reconhecer Deus como seu único Senhor, como uma doença que a medicina não cura, o macumbeiro nem o Deus cura, e aí Deus entra na vida dele,
perseguição, porque às vezes a pessoa faz um esforço para quebrar o altar, e não quebra. Porque essa pessoa só vai se entregar a Deus quando ele tiver uma doença terrível, quando ele não puder mais, e quando os deuses dele não funcionar. Aí é a vez do Senhor ser apresentado, e aí então ele reconhece o verdadeiro Deus que faz o milagre na vida dele, porque aí ele se humilha na presença do único verdadeiro Deus, como foi na mão. Por isso o Senhor me Manassés 33, versículo 11: assim o Senhor trouxe sobre eles os capitões do exército do rei e das ilhas, os quais prenderam Manassés com gancho, e amaram com cadeias, e o levaram para a Babilônia. E ele angustiado orou devendo ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Senhor, Deus dos seus pais, e fez oração, e o Deus atracou com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém o seu rei. Então conheceu Manassés, e o Senhor era Deus. Diga graças a Deus. Esse homem Manassés estava influenciado também por um que deu com o reino governamental. E ele também, como rei, ele começou a ser influenciado. E você sabe o que ele fez, irmão? Ele fazia satanismo, fazia macumbaria. Assim também a Tremeleque, a outros deuses que hoje são satanismo, a Exus e a macumbaria, tantos. Como também Paulo chegou a Efésios, ele se oferecia a diante de Efésios que era uma macumbaria, que não tem nada a ver, mesma coisa desses nomes que foi dado para essa Maria, porque era estratégia governamental para enganar o povo de Deus, para que o altar de Deus não fosse levantado. Agora olha esse ano no capítulo 6, 34, 6, 33, 6. Fez ele então ir passar os seus filhos pelo fogo, para os filhos de Mon, e usou adivinhações, que é uma governo, e de agora, de feitiçaria, e consultou adivinhos e cantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Agora vemos, irmãos, por que Deus manifestou na vida desse homem, depois de ter feito macumbaria, feitiçaria, depois de tentar a idolatria, colocar seus filhos para os demônios, não Deus, demônios, Limão na casa de Limão. A situação que ele foi levado foi em prisão. Prenderam ele com ganchos que Deus entregou na mão do inimigo de Deus. Aí certamente os altares é quebrado, porque a própria pessoa tem que se render. Tem que se render e se voltar para o verdadeiro Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então às vezes o crente mata tanto para quebrar o altar. E esse altar às vezes é quebrado por uma própria vida da própria pessoa, com que ele não tem mais saída, não tem solução, aí ele está no extremo, aí ele está prisioneiro, ele está cativeiro, ele está doente, paralítico, assim, uma doença terrível, aí não tem outro jeito também, ó. Aí ele tem que voltar para Deus, tem que humilhar para o verdadeiro Deus, porque o único Deus que pode dar vida, o único Deus que pode sarar, o único Deus que pode curar, o único Deus realmente que pode manifestar a sua glória e transformação é o Senhor nosso Deus. E quando ele se humilhou, e quando ele orou, e quando ele reconheceu que só Deus é Deus, arrependeu dos seus pecados, então Deus, com sua grandeza e misericórdia, se voltou para ele e trouxe novamente para ele o seu reinado. Vamos ser o nosso aleluia, aí o olhar para lá, não tem saída para ele, não tem solução para ele, agora tem que se humilhar. Mas ele tem uma deusa lá. Quando ele está prosperando, mas você pode ver que eu dou uma ferida, ele cura para você ver. Eu orei com muitas hemorroidas, meu médico curado. Aí ele teve que humilhar lá. Aqui na rua tem uns católicos que ficavam muito humilhando. Não pegava. Chegou uma hora, deu um duro no pescoço de um pai, direto. Aí ele foi lá pregando. Eu falei, eu estava esperando que vocês, são mulheres que são católicas, fica direto aí, ó, reconheça tem os deuses da sua casa, Aparecido, outros deuses, que a parte governamental, como começou em Samaria, foi influenciada sobre a terra, e aí agora vocês não acreditaram, agora o verdadeiro Deus vai operar na sua vida. Diga graças a Deus. Aí eu pus a mão e falei, você pede perdão dos seus pecados. Aí ele pediu perdão, fez oração, Deus curou o pescoço. E a pessoa mesmo vai ter que se render na presença de Deus. Diga graças a Deus. Graças. Vamos continuar agora. Volta lá em Isaías 10 que vai terminar. Para você entender. Diga comigo agora. Satanás
Samaria. Está vendo? Então agora ele alcançou Jerusalém. E agora Deus não viu que a arrogância governamental do rei da Síria, o implante dele era muito grande entre os deuses, sobre a face da terra, sua influência, que a riqueza, a prosperidade das fazendas ficaram na mão governamental e daqueles que professam o nome desses ídolos. Estão entendendo, gente? E toda a face da terra, a prosperidade de campos, de fazendas, de riquezas, estavam na mão de todas essas pessoas, comandado por uma influência governamental influenciada por Satanás. E quando a arrogância e o domínio governamental, enquanto Satanás agora batendo no peito que ele enganou, como fez em Samaria, agora ele vai fazer em Jerusalém. Ele mexeu com o Senhor nosso Deus. E o Senhor nosso Deus se despertou para a sua arrogância, porque se você ver a continuação do capítulo, ele diz: a riqueza agora é minha, a floresta agora é minha, agora Jerusalém também é minha. Amém, irmão? Como ele fez Samaria com todos os deuses de Sefaria, Benené, e todos eles, agora ele queria alcançar Jerusalém, mas quando ele arrogou, toda essa terra é minha, vamos dominar as riquezas do campo, a prosperidade está nas minhas mãos, as áreas, as fazendas. Se vocês for ver na parte financeira, no mundo global, você vai ver que a maior parte de terreno, de terra, ainda está na parte governamental da idolatria, igreja católica e outras igrejas na face da terra. Amém? Estão entendendo, gente? Então Deus falou: olha, chega, versículo 3. Não, no 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião, e em Jerusalém então castigarei o fruto dos arrogantes, a grandeza do coração do rei da Síria, e a pálpebra altivez dos seus olhos, porquanto diz: com minha força o fiz, e com minha mão sabedoria, porque eu sou prudente, e removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e com valente abati os habitantes, e achou minha mão as riquezas dos povos. Olha como ele tirou toda a riqueza para ele, dos povos, e como um ninho, e como se ajuntaram os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a árvore, e abrisse a boca, e não murmurasse. Porventura gloriasse o machado contra o que corta, ou com ele presumirá as terras contra o que puxa por ela, e como se o bordão movesse os que levantam com a vara, levantassem como não sendo pau. Por isso o Senhor dos exércitos fará disciplinar os que entre eles são mortos, e debaixo da sua glória terá um incêndio como um incêndio de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo por labareda, e a brasa consuma os seus espinheiros, e as suas sarças não sadiam. Diga graças a Deus. Então você vê que agora Deus agora tinha que entrar em ação. Deus agora sabia que o alvo do rei da Síria em Samaria, a influência dele, mesmo que alguns reconheceram a glória de Deus, por causa de situações, por causa de momentos que eles tinham que renunciar aos seus altares a outros deuses, foi a oportunidade que Deus teve para mostrar a sua glória. Agora o próprio Deus viu que a parte governamental, a influência, o domínio, a visão territorial de Satanás, dos governos, era alcançar Jerusalém, que era o centro, aleluia, do povo de Deus, dos judeus, e eles fizeram até hoje em Jerusalém. Existem muito mais igrejas católicas, igrejas de outros deuses, igreja de Pedro, de São João, de Canta, Santa Catarina, do que própria igreja evangélica. Vocês sabiam disso? Há muito mais idolatria em Jerusalém, nas ruas, nas praças da cidade, do que até mesmo, aleluia, é verdade, por causa da influência maligna do rei da Síria. Aí Deus olhou e falou: olha, certamente isso vai acabar agora, Satanás, rei da Síria, porque agora eu vou entrar em ação, porque a sua arrogância chegou até mim, porque você está tendo domínio, as riquezas dos povos. Como ele tinha? Através da imagem de idolatria, através dos amuletos, através das coisas vendidas e através do comércio nas cidades, tanto em Jerusalém, Pirapora, aqui, Aparecida. Você vai ver que ele tem uma riqueza muito grande, um dinheiro muito grande, e ele pode investir em fazendas e mais fazendas, ele pode ter terras e mais terras. Mas irmãos, isso chega ao fim
Porque o Senhor nosso Deus, Ele se levanta do seu trono. Diga graças a Deus. Para vir como uma vareta, para vir como fogo. Aleluia! Para ser a luz de Israel. E aí no capítulo 10, versículo 27, Deus falou: sua unigênito eu, o Senhor, desci até lá. Aleluia! Diga glória a Deus. E aí então Deus viu a influência governamental, viu a estratégia do diabo, viu a riqueza que dominou sobre a face da terra, e levou muita gente, conturbou e engana até hoje, e essa prosperidade. Aí Deus agora falou: eu vou descer lá. Capítulo 10, 27, olha o que está escrito aí. Então o Senhor falou: naquele dia acontecerá, eu vou vir como uma vareta de fogo, eu vou vir como luz para Israel. Aleluia! E naquele dia o jugo será tirado do seu pescoço por causa da unção. Vamos dar essa glória. Então eu quero como Deus está, como Deus vai lá em cima e para cima de Satanás. Agora quem vai manifestar o meu poder sou eu. Quem vai quebrar a sua influência sou eu. Agora, Deus muitas vezes ainda não quebra a vida de pessoas. Por quê? Porque as situações daquelas pessoas ainda não chegou o ponto de eles se entregar a Deus. Outros, só Deus vai agir quando Deus encontrar um espaço na vida da pessoa. Diga graças a Deus. Porque as pessoas que são influenciadas para outros deuses, eles têm os seus altares e têm vários deuses, mas nunca vai preencher a sua vida, nunca vai estar satisfeito verdadeiramente. Sabe por quê? Você vê Paulo quando chegou em Atenas e ele viu um altar que estava lá e havia muitos nomes de Deus. E sabe o que aconteceu? Quando ele olhou e viu um lugar que estava vazio, um altar, e esse altar estava escrito ao Deus desconhecido. Diga glória a Deus. Então Deus, Ele vai manifestar, Ele vai quebrar os outros altares quando Ele arrumar um espaço na vida da pessoa. Aleluia! Um pedacinho daquele idólatra, que aquela pessoa que tem outros deuses, abre para Deus entrar, porque ele vai sentir que ele tem mais de 50 deuses na vida dele, que ele tem Deus de tudo que é nome, de Bar, Setac, Abineleques, de Baz, Rimon, Astarão, mas não vai adiantar nada, porque tem um lugar que vai ficar vazio, e esse lugar, o único que pode preencher é o Deus que ele não conheceu ainda. Diga graças a Deus. Então, para quebrar o altar, você ou eu, servos de Deus, temos que saber que há um vazio naquela pessoa, e naquele vazio que há naquela pessoa, mesmo que você entre na casa dela, você vê lá a Iemanjá, você vê todos os tipos de deuses que estão ali, que a Bíblia fala que foi plantado com os nomes diferentes, não vai preencher a vida dela, e vai chegar uma hora que você vai entrar e você vai ver o vazio que ela vai estar. Amém, irmão? E nesse vazio de tristeza, nesse vazio de solidão, nesse vazio de busca, nesse vazio, aleluia, de derrota, às vezes, é a hora que você percebe, aí você prega a palavra para a pessoa, você anuncia o Deus verdadeiro para aquela pessoa, e fala que Deus não leva um tempo a ignorância dele, e agora ele só apenas abre o coração, aceita o verdadeiro Deus, que é o autor da vida, o único que pode entrar na pessoa, preenchendo os seus espaços da sua vida, trazendo alegria, trazendo tristeza, e quando aquele espaço vazio é alcançado, os outros altares caem por terra e aquela pessoa se rende ao poder de Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Deus. Há um vazio que vai entrar na igreja. E quando você chegar no lugar, você vê que aquela pessoa tem muitos altares, mas você vai ver que tem um lugar que está vazio, porque é só esse lugar que pode preencher Deus. Diga graças a Deus. A vida que pode dar é Deus. Agora, o que Deus fez? O jugo será quebrado por causa da unção. Agora, presta atenção, abre lá em Atos capítulo 1. Você vai ver que agora, o Senhor, através de Isaías, diz que agora o Senhor viria como fogo para Israel. Satanás não possuiu riquezas. Satanás não teve todo tipo, aleluia, de influências, riquezas e domínios. Então as pessoas só se rendem a Deus, os altares são quebrados quando aquela pessoa não tem mais solução de saída para a vida dele. Agora tem pessoas que não vai aceitar, tem pessoas que vai morrer
em todos. Como foi em 1 Reis, 2 Reis, capítulo 1, o homem também, o rei, Deus mandou Elias pregar para ele. Ele tinha um Deus chamado Ascalon, que foi implantado pelo governo, que ele fazia parte do governo, e esse governo tinha que conhecer Deus. Ele adoeceu de cama, e Deus mandou Elias falar para ele. E sabe o que aconteceu? Ele não aceitou. Aleluia! O senhorio de Deus. E ele desceu morto. Amém? Sem salvação. Amém? Quantas pessoas já fui pregar no hospital? E falei, você está morrendo. Babalaô, guerreiro, pessoas. Até mesmo, né? Morreu e não foi salvo aí. Amém? Porque o lugar vazio que ela tinha, ela não deixou o que podia preencher. E ela se endureceu de tal forma que ela não aceitou. Aleluia, a verdade de Deus. Aí então o altar continua, ela desce no inferno, porque Deus não pode entrar na vida dela. Acontece também. 2 Reis, capítulo 1. Nem Atos, capítulo 1 agora, para nós terminarmos. Aleluia, você acredita que vai, porque nós, meu dia, glória a Deus. Quem está entendendo alguma coisa, diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque é muito extenso isso que Deus está falando. É muito profundo. Exerce um governamental, uma influência sobre o país, sobre o grupo terrestre. Se você vê as leis governamentais que estão sendo postas, o Roberto Luceno, eu quero apresentar também, está aqui pregando, todos que estão no governo, que amigos, e a gente vê a luta que estão, irmão, porque aí os governos são plantados, amém? E através dos Deus, através dos territórios, através da riqueza, do domínio, eles possuem uma herança muito grande de terra na face da terra. Aí, meu Deus, viu que é necessário vir o fogo, é necessário vir o poder, quebrar o jugo, o engano, a mentira, aleluia, diga glória a Deus, para as coisas mudar. Atos capítulo 1, versículo 5, porque na verdade João batizava com água, mas vós vão ser batizados com o Espírito Santo muito depois desses dias. E aqueles, pois, que havia se reunido, perguntaram, me dizendo, Senhor, restaurará por um tempo o rei de Israel? Presta bem atenção aonde que estava o domínio, aonde que estava a influência, através do governo de Israel, através dos que governam. E por isso que as pessoas querem muitos altares quebrados, mas não sabem que o Senhor nosso Deus, Ele providenciou isso. Porque até Israel o governo era de sacerdotes e idólatras. O comércio imperava, e a riqueza, o dinheiro, o domínio estava sobre imposto, sobre tudo. Mas quem era exaltado não era o Deus poderoso, não. Era muitos outros deuses. Até mesmo os sacerdotes que eram sendo colocados, que eram idolatrados pelo povo. E por isso então eram formadas política governamental. Então por isso que eles se preocuparam. Quando vai vir a restauração de Israel? Quando vai vir Israel se restaurar? Então Deus certamente falou para ele, olha, certamente não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a restauração vai vir através do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. Porque o altar só é quebrado com a presença de Deus. Então não tinha que agir ainda na parte governamental, que era a preocupação do povo, porque a pressão vinha pela parte governamental. Se você prestar atenção ao rei da Síria, ele oprimia Zedequias. Se você vê Zedequias, ele pagou tributo, arrancou as portas de ouro da casa do Senhor, e deu tudo para o quê? Para o rei da Síria, se você prestar atenção. E chegou muitos anos, o ouro e a prata na casa do Senhor, sabe quem levava? A parte governamental do rei das ilhas. Ele pagava tudo no imposto e trazia todo o dinheiro da casa de Deus para quê? Para as suas mãos, do rei das ilhas, do governo também. E então, se você prestar atenção, o povo estava tão pressionado, tão a pressão, que já falou, mas quando vai ser a restauração de Israel? Parte governamental. Mas Jesus falou para ele no versículo 7 e disse-lhe, não vos pertence saber os tempos como estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como tanto a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Diga glória a Deus. Então agora a preocupação de Deus era alcançar Samaria, porque da Samaria, em volta de Jerusalém, toda a maioria do povo vinha de lá. Se você prestar atenção, as regiões de lá, de Samaria, cada uma tinha que ter os seus deuses.
lei que Deus queria descer o seu povo. Diga graças a Deus. O jugo será quebrado. Aí olha, não se preocupa mais com a opressão dos reinos, da restauração do governamental. Não se preocupa mais com qualquer outra coisa. Se preocupa somente uma coisa: que quando receber o poder, e quando o Espírito vir, o poder de Deus vir, então aí a idolatria será quebrada. Diga glória a Deus. Os deuses estranhos serão quebrados. O satanismo será quebrado. A força governamental será quebrada. E aí as pessoas de Deus, da presença de Deus, agora seriam testemunha, tanto em Samaria, quer dizer, em a terra ao redor de Jerusalém, e agora até os que fim da terra. Vamos dar uma salva de palmas para Deus. Porque agora o Espírito de Deus veio, o altar seria levantado em memória do Senhor, e Jesus seria glorificado. Jesus seria exaltado no altar. Agora os altares agora passou a ser agora de Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo tem um altar, e aí nós oferecemos sacrifício de louvor. Aí então o que acontece quando nós temos um altar e vemos no altar e oferecemos ao Senhor sacrifício de louvor? Certamente o poder de Deus em nossas vidas, nós saímos para todos os lados na face da terra, anunciando o Senhor, falando da verdade de Deus, orientando aqueles que não conhecem, e esperando os momentos que aqueles que ficaram doentes, aqueles que caíram em cama, o médico não adiantou, os deuses estranhos não adiantou fazer feitiçaria, não adiantou fazer macumbaria, ele vai ter que se humilhar. Diga glória a Deus, na presença do verdadeiro Deus. Diga graças a Deus. E se você pregar para ele, certamente você vai encontrar um vazio na vida dele. Amém? Você pode entrar na casa dele e vai ver tantas coisas, mas você vai ver o vazio que está dentro dele. Aí então certamente o fogo de Deus entra através da palavra pregada. Diga glória a Deus. O fogo de Deus entra, aí quebra o jugo. Amém? Então a forma de quebrar o altar, diga a forma de quebrar o altar, é esperar sempre a ação de Deus, saber o momento certo. E quando você quer ver realmente Deus fazendo um movimento na nossa vida, altares sendo quebrados, o único jeito é se nós permanecer na presença dele, ficar cheio do Espírito Santo, para dar testemunho da sua glória, para dar testemunho do seu poder. Diga graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Deus. Está sobre a igreja. Agora o Espírito do Senhor Deus começa a governar o nosso coração, começa a trazer a luz, a verdade do Senhor, e aí a verdade do Senhor, ela começa a ir de canto a canto na face da terra, encontrando aquele miserável doente em uma cama, que um dia levantou um altar para Baal, para outros deuses, aquele macumbeiro, aquele feiticeiro que fazia macumba com seu filho, com sua família, que eu fui aleluia, eu vai ver que não vai adiantar. Uma hora ele cai de cama paralítico, uma hora ele cai de cama doente, uma hora ele cai de cama leproso, com lepra, ninguém consegue curar. Aí sabe o que vai acontecer? Aleluia, ele vai ter uma oportunidade naquela hora de se entregar, aleluia, ao verdadeiro Deus. Por isso que os feiticeiros, macumbeiro, até aquele idólatra que era todo dia de carteirinha, tinha o seu Deus no seu quarto, tinha os seus deuses. Chega uma hora, ele vai descobrir uma coisa, aleluia, que aquele Deus da vida toda foi enganação governamental, influência maligna para levar o dinheiro dele, amém? Para levar o que ele tinha, e ele continuou vazio, ele continuou abençoado, ele continuou no engano. Mas quando o Espírito de Deus veio em Jerusalém, você vê que Deus encheu ali os homens, aleluia, que estavam no cenáculo, e eles saíram profetizando e anunciando um Salvador verdadeiro, um Cristo, um que ressuscitou entre os mortos. E a Bíblia fala que aquelas pessoas, aí no Paulo, queimaram os seus livros, jogaram os seus deuses e lançaram e caíram e criam, aleluia, naquilo que Paulo pregava. Vamos dar uma salva de palmas para Deus. Então você não tem, você tem que
Então aldeia o fogo, aleluia, da minha presença, porque Ele quer alcançar todo o Brasil, quer alcançar todo mundo. E por isso a igreja está aqui nesta noite, porque nessa noite o Espírito do Senhor Deus, aleluia, vai fluir em nossas vidas. O fogo vai acender, aleluia, e você vai sair daqui convicto de uma coisa: que Deus olhou do céu, não aceitou que a idolatria imperasse na terra, não aceitou que o rei das ilhas, Satanás, dominasse na terra. E por isso, olha a sua Bíblia agora para terminar, em Hebreus capítulo 3. Que você tem um altar em memória do Senhor, que agora é através do Senhor Jesus Cristo, que é através do Deus Todo-Poderoso. Hebreus 13, versículo, aleluia, vamos ver o que fala aí, 10. Presta bem atenção aonde nós estamos. No altar que é em memória do, diga Senhor. E o que vai acontecer no altar em memória do Senhor? Deus virá até nós, diga glória a Deus, e nos abençoará, aleluia. E o fogo de Deus vai incendiar essa igreja, diga graças a Deus. E aí certamente, irmãos, aí você sairá para todo lugar para falar desse Deus, diga graças a Deus. E vai encontrar pessoas doentes, vai encontrar pessoas vazias, vai encontrar pessoas que já cansou de fazer promessa, pessoas que estão doentes de dor. Você está esperando que alguém apresente o verdadeiro Deus para ele, e na mesma hora ele pede perdão, renuncia os outros deuses, porque o fim dele está próximo, e é a hora de Deus ser glorificado na vida dele. Hebreus 13, versículo 10, aleluia. Temos um altar, diga, temos um altar, de que não tem direito de comer o que serve no tabernáculo, porque os próprios animais cujo sangue pelo pecado é trazido pelo sumo sacerdote para os santuários são queimados fora do arraial. E por isso também por Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue padeceu fora da porta. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando e o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isso é o fruto dos lábios de que confessa o nome do Senhor. Aleluia. Então aí, através do seu oferecimento, do seu louvor, amém, através de você vir à igreja e fazer um altar em memória do Senhor, certamente agora, através do sacrifício que Moisés fazia para animais, o próprio Senhor Jesus santificou o altar. O próprio Senhor Jesus foi morto fora do altar como cordeiro, para que o altar em memória do Senhor continuasse. E agora, através de Jesus Cristo, oferecemos sacrifício de louvor a Deus. E aí então o Senhor vem encher a igreja. Aí o Senhor vem como fogo, vem como poder. Aí o Senhor dá conhecimento, o Senhor dá entendimento para a igreja. E a igreja compreende que Satanás, ele sempre agiu pelos governos. Satanás sempre agiu pelo domínio financeiro, pelo controle financeiro na face da terra. Mas nos últimos tempos, no tempo da igreja agora do Senhor na terra, o avivamento do Senhor está chegando, e o avivamento do Senhor está acontecendo. E você vai ver muitas idólatras, você vai ver muitas pessoas que tinham altares, pessoas que serviam a outros deuses. Essas pessoas se renderão ao verdadeiro Deus e saberão que é o único Deus. Só o único Deus que deve haver memória, o único Deus que deve ser exaltado e ser louvado para todos sempre. Vamos ficar de pé nessa noite em nome do Senhor. Aleluia. Eu digo, dá o jogo de Israel, você conseguir achar, né? Aleluia. Está tempo que nós louvar o Senhor. Aleluia. Tem um drive aí, olha, que eu tenho um lugar para gente colocar. Você conseguir dar Espírito Santo de Israel. Vamos para essa igreja. Vocês estão orando. E hoje nós estamos no primeiro. E Deus falou aí em Deuteronômio capítulo 6. Ele vai responder todas as suas orações. Ele vai abençoar toda essa igreja de uma forma poderosa. Deuteronômio capítulo 6. E Deus pediu para falar uma coisa: e quando a prosperidade dele vir, e quando as riquezas de Deus vir na sua mão, as bênçãos do Senhor que ganhar nesse altar, você não vai atrás, abandonar o Senhor e vai dando por outros deuses, porque daqui até 70 dias, pessoas aqui vai vir prosperidade de Deus vir. Se prepara, Benedito, porque o Senhor vai
que essas bênçãos fiquem longe dentro do seu coração e da sua vida. Deuteronômio capítulo 6 dirá: Deus vai cumprir todas aquelas promessas. Mas a preocupação de Deus é que quando Deus encher das suas bênçãos, você venha abandonar o Senhor e deixar o Senhor para servir outros deuses. Por isso, então, fecha os teus olhos nessa noite. Se ele conseguir achar aí, está escrito o Deus de Israel. Aleluia! Nós vamos louvar o Senhor nessa noite. Conseguiu achar? Alabacari, eu estava na subetoria da Labalaia. Levanta as mãos do céu nessa noite e começa a orar para Deus agora. Coisa séria, irmão. Os governos estão aí fazendo as coisas que você não está prestando atenção. Você está vendo aí? Aqui no céu está lá no governo, o povo tem que orar para o governo. O povo tem que ficar rico, as cidades estão implantadas, os homens bissexuais já estão casando, irmão. Sabe o que é isso? Oferecendo os altares, sabe de quem? De paz. Você sabia que os sacrifícios famintos do satanismo estão levantando aí ainda sobre a face da terra? Pessoas oferecendo seus filhos para Moloque, oferecendo filhos para Exu, para oferecer para demônios. Se você prestar atenção, a parte governamental está investindo nesta área, nesse campo, aleluia. Mas uma coisa, eles esqueceram, que Deus também olhou para a terra, Deus olhou para a sua igreja, olhou para o seu povo, e Ele falou: agora o jugo será quebrado por cada unção que Ele tinha. Aleluia, virei o meu Espírito em Jerusalém, aleluia, e encherei, aleluia, todas as pessoas de poder, e eles serão testemunhos de Samaria e até os confins da terra. Está escrito aí, ó, Santo de Israel, viu? Aleluia, Santo de Israel, está escrito. Se conseguir, amém, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos orar agora. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu tenho sempre entregado a tua palavra nessa noite. Ó Senhor, porque o Senhor é Deus poderoso, é Deus zeloso. Eu levanto as mãos, ó Deus, como o Senhor tem feito grande maravilha, Pai. Essa semana o Senhor tem enviado, meu Pai, há recursos grandemente na mão do teu céu, e tem manifestado o seu poder. Os deuses estão caindo, as pessoas estão reconhecendo a sua glória, porque não há mais medicina, não há mais médico, nada, meu Pai, pode resolver. Aleluia! O único que pode curar é o Senhor, o único que pode sarar é o Senhor. Aqui as 70 semanas, aqui são dias e mais dias. A tua igreja quer ver o fogo descer, a tua igreja quer ver o enchimento do Espírito Santo, a igreja, Deus, quer receber poder, a igreja quer receber unção, Senhor. Em nome do Senhor, ela testemunhar em Samaria, em todos os confins da terra, em Campinas, em todos os lugares. Aumenta um pouquinho. Oh, glória a Deus, aumenta um pouquinho. Vamos louvar o Senhor. Oh, que palavra subterrânea. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Deixa eu começar de novo, irmão. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus.
Diga glória a Deus. Irmãos, nós temos sido abençoados por Deus. Esse dia eu estava precisando de pagar um carro. Esse carro veio de presente, um monte. R$2.000. Tem gente que não se dá mal, né? Mas nós vimos, Deus mandava logo de manhã, R$2.000 logo de manhã. E o rapaz que estava comigo, pedreiro, precisava ter isso da vontade. Sabe o que Deus fez? Trouxe lá de Londrina, lá no território de Recife. Preparou o dinheiro, colocou no avião e colocou aqui e trouxe de volta. Diga para você. E uma hora depois, chegou o dinheiro na porta para não poder pagar o carro. Diga glória a Deus. E aí Deus então falou: toma posse de mais um carro. Está lá o Fiat, amém? Aleluia, lá na porta, estou aprendendo a dirigir, mas eu fiquei no carro. E a igreja de Rio Bravo está crescendo poderosamente. Mas nós carecemos, irmãos, também das orações dos irmãos, porque ali muitos altares foram quebrados. A presença de Deus está agindo poderosamente, porque o Senhor quer alcançar toda a terra. Aleluia, diga glória a Deus. Achou uma pessoa que tem altar, mas está vazia, põe o Deus que está faltando. Se a pessoa está morrendo, faz o último apelo, só vai depender da resolução da vida dele, a transformação. Diga graças a Deus. Aí o altar é quebrado. Aí tem os materiais ali, viu? Da nossa cola. Se alguém se interessar,